A inversão do ônus da prova à luz do STJ. Esse será o tema de hoje da nossa live. Vamos falar dos principais temas relacionados a esse importante conteúdo para falarmos sobre, onde vamos falar sobre a prova e a sua inversão. Vou colocar aqui o tema, fixar o tema. Inversão do ônus da prova à luz do STJ. Agora está fixado aqui. Então vamos iniciar aqui um breve histórico. Como vocês sabem, a prova, o ônus de provar está na regra do artigo 373, inciso 1 e 2 do CPC 2015. Lá temos a regra do demandante, e no caso do réu, dos autores desse demandante, para provar o fato constitutivo do seu direito. Pelo menos uma prova mínima, o STJ entende, principalmente nas ações coletivas, que é mais difícil de todos individualizar a cada causa de pedir, mas como o nosso processo civil adotou a teoria da substanciação, então é necessário explicar a causa de pedir, a fundamentação pormenorizada para que o juízo compreenda e nessa compreensão convença e aplique, chegue ao que o processo do século XXI, o processo civil, que é justamente ao mérito, ao conteúdo, ao mérito daquela demanda, pretensão quer dizer demanda. Então, as causas de pedir deverão ser enfrentadas pelo juízo. Então, mas para que o juízo observe a prova, é necessário ter uma prova mínima. Então, a regra está no artigo 333, incisos 1 e 2 do CPC 2015. Vamos continuar aqui. Então, essa é mais ou menos um histórico mais de uma forma sintetizada, uma brevíssima síntese, vamos dizer assim. Então, pois não, perfil Agebrandes. Uma boa noite, prazer tê-lo aqui. Estamos a iniciar a nossa live, as pessoas vão entrando aos poucos. Então, falo sobre a prova, a inversão do ônus da prova é o tema, a inversão do ônus da prova à luz do atual entendimento do STJ. Vou iniciar sobre especificamente o conteúdo,
e falar para vocês sobre o Lead Case, que é o RESP, que diz que a inversão do ônus da prova ela tem duas vertentes, a regra e a exceção, vamos dizer assim. Eu tenho a regra lá no artigo 373, inciso 1 e 2 do CPC. É isso. Agora, quando a lei dispõe uma regra específica, como no inciso 8º do artigo 6º do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, aí está a questão do problema, entre aspas. Não é um problema. Nós vamos ir para uma solução que o CPC encontrou, que não tinha essa, entre aspas, solução no CPC de 73. Não é? Então, o que acontece é isso, a questão do recurso especial que eu vou mencionar. Esse recurso especial é uma regra no STJ. É unanimidade de que a inversão do ônus da prova, né, ela seria regra ou não. Então, é o artigo 6º, inciso 8º do CDC. Então, a regra é que verta se tivermos os requisitos de vulnerabilidade e for uma relação de consumo, verossimilhança nas alegações, o juízo inverterá esse ônus da prova. Não é bem assim. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 8º, por unanimidade, o STJ entende que são regras de instrução, correto? Não é de julgamento. Então, é por isso que é necessário verificarmos quem que irá produzir a prova. Quem irá produzir a prova? A solução veio justamente com a dinamização da prova. Quem é que vai produzir? Se for difícil a produção, é claro que quem tiver mais facilidade de produzir a prova, porque a prova ela é do processo, ela não pertence à parte. A prova é para iluminar, né? O STJ no destaque um destaque que tem no RESP 1.583.430 do Rio de Janeiro. O destaque é que quando há uma ação coletiva, nesse RESP diz o seguinte, que é inviável o ajuizamento de ação coletiva que tenha como causa de pedir abusividade contratual sem que seja colacionado aos autos uma única prova documental, né? No caso, sem nenhum contrato. Então, se eu não tenho nenhum contrato, né? No caso, a cártula, né? O documento, né? Onde as pessoas executam o contrato, a execução do contrato, né? Que é a cártula, né? Então, pela teoria da substanciação, não há como, é inviável ajuizar ação coletiva, é o que entende nesse RESP 1.583.430 do Rio de Janeiro, relator o ministro Luiz Felipe Salomão.
da quarta turma, que foi por unanimidade julgado em 23 de 8 de 2022. O que eu li foi o destaque, mas estabelece, né, o parágrafo 1º do artigo 373, estabelece que nos casos previstos em lei, né, ou... Pois não, doutora Cristina, uma boa noite, prazer tê-la aqui. As pessoas entraram, saíram, né? Agora estamos a iniciar a nossa live. Boa noite. Então vamos lá. Vamos fazer um breve histórico em relação à prova. A prova tem duas vertentes no CPC 2015. O que não tinha no CPC de 73. Quem tiver maior facilidade produzirá essa prova. E daí nós temos o princípio da cooperação, né? O princípio da cooperação de todos os atores do processo. E também o princípio do contraditório oportunidade. Por que digo isso? Esse contraditório oportunidade nós temos que... necessariamente, esse contraditório oportunidade em relação à prova é até o denominado despacho saneador, que é justamente a regra do artigo 357 do CPC. De lá, o juízo dirá: a controvérsia reside numa prova pericial de engenharia. O processo ou procedimento não estará estável ali. Só depois daqueles 5 dias que as partes terão para pedir, no caso exigir do juízo, um esclarecimento. Aí, após, estará estável, porque as partes tiveram a oportunidade de produzir ou de pedir o esclarecimento de porque o juízo entendeu que a prova será aquela prova, no exemplo, pericial de engenharia. Não é? Retornando lá. A prova, como regra, eu tenho lá o inciso 1 e 2 do... pois não, concurseira Minas, doutora Helena, uma boa noite. A regra, eu estou a iniciar a nossa live. Então, a regra é justamente o artigo 373, inciso 1 e 2. 373, inciso 1 e 2. Eu não vou delongar nessa live. Vocês vão sair daqui entendendo essa questão da inversão do ônus da prova. Entendendo e continuar a pesquisa. Porque eu vou colocar para vocês o atual entendimento do STJ em relação à prova. Vamos começar pela unanimidade, a unanimidade é essa. As regras, elas são de instrução, não de julgamento. Esse o STJ entende. Essas regras todas, até a produção, até a estabilizar o processo, que é justamente no 357, o processo estará estável, não é? Até aqueles 5 dias, isso está na lei, até 5 dias que as partes pedem esclarecimento. O juízo vai lá, profere o despacho saneador. A prova será uma prova do contrato. As partes têm que produzir a prova contratual, juntar o contrato onde o consumidor está informando ao juízo que determinada cláusula contratual está desequilibrada. É preciso ter um contrato, é preciso ter uma cártula, um documento, uma prova mínima para que o juízo, né, o Estado juiz, promova, chegue ao mérito, porque o que se preconiza no processo é o mérito, é o conteúdo, e não a extinção. O que o juízo quer é o mérito, é satisfazer aquela pretensão ou não. É preciso que julgue para saber se tem ou não o direito alegado. Então, é por isso a prova, que
é a parte mais difícil. Não esse conteúdo aqui. Esse conteúdo não é difícil, ele é fácil. O difícil é produzir a prova. Mas se todos entenderem isso que eu estou falando aqui, esse conteúdo, ficará mais fácil. Ficará mais fácil. Agora, é preciso, posteriormente, o entendimento de como produzir essa prova, né? Eu vou explicar. Como produzir essa prova? Eu tenho a prova, eu tenho a regra, né? Qual é a regra? É a teoria da substanciação, né? O processo civil brasileiro adotou a teoria da substanciação. Não é como o processo civil alemão. No processo civil alemão, o que os advogados fazem? Aconteceu um acidente na rua tal. Pronto. Bastou isso que o Estado juiz se encarrega de realizar a perícia, né, e verificar o que realmente aconteceu. No Brasil, não. No Brasil, é adotada a teoria da substanciação. Eu preciso explicar que o meu automóvel, né, está trafegando na rua A. Ao contornar, ao fazer a curva à direita, né, esse carro aqui estava parado a menos de 3 metros, né, o outro da outra via, e bateu, pronto, barrou aqui. Né? Aí eu vou verificar, né, aquela coisa, nem sempre quem bate aqui na traseira, né, de fato, é o culpado, né, porque esse carro está muito próximo, quando eu for fazer a curva, bate aqui. Eu tenho que explicar tudo isso para o juízo, explicar pormenorizadamente o juízo. Essa é a causa de pedir. Isso é que é a causa de pedir, que é o fato ou conjunto de fatos que os demandantes, né, não há autor nem réu ainda, não é? Antes de protocolar a petição inicial. Eu tenho demandante, demandante ou demandante, demandado ou demandados. Né? Não tem autor e réu ainda. Então, pela teoria da substanciação, na causa de pedir, que é contextualizada com a prova. Por isso que eu escrevo sobre a causa de pedir. Por isso que eu escrevo e eu sou até, entre aspas, até chato mesmo. Eu, às vezes, não aguento mais de falar de causa de pedir, mas eu preciso falar. Porque as pessoas, eu aprendi, eu não sei, eu não consegui aprender causa de pedir na faculdade. Eu só consegui aprender justamente estudando, com a prática, é que eu fui saber o que era a causa de pedir. E esse senhorzinho aqui, esse jurista aqui, né, aqui, o José Carlos Barbosa Moreira, né, aqui nesse livro aqui, né, lá ele já falava o que era a causa de pedir, que é a causa de pedir, que é o conjunto, o fato ou o conjunto de fatos que os demandantes afirmam como verdadeiros. E, na sequência, pretendem, exigem a tutela jurisdicional. Essa é a causa de pedir. O fundamento jurídico que fala o CPC da causa de pedir. Agora, o fundamento jurídico não é o dispositivo para as partes, e sim para o juízo. Para o juízo, é necessário que fundamente com o dispositivo legal. Agora, nós jurisdicionados, não precisamos escrever nenhum dispositivo legal. Não é necessário. Eu escrevo, né, pormenorizadamente, como eu expliquei, e explico o que aconteceu, o fato, os conjuntos de fatos, e o juízo é que aplicará, ao caso concreto, a norma abstrata. Aplicará e decidirá e fundamentará sob pena de nulidade. Aí eu tenho que contextualizar com a regra do artigo 489 do CPC, que eu não vi ainda até hoje, desde lá de 2016, fundamentações como a regra do 489. Até hoje eu só vi
uma decisão que foi do processo mais antigo do Brasil, que eu comentei aqui no perfil, que foi justamente a demanda da princesa Isabel, que durou 250 e poucos anos, que o ministro Marco Aurélio, né, do STF, entendeu que não deveria transitar em julgado, porque o Estado juiz deve enfrentar todas as causas de pedir. Por isso, e não enfrentou. Foi o voto vencido, mas transitou em julgado. Né? Acabou. O processo mais antigo acabou, 250 e poucos anos. Então, a causa de pedir é importantíssimo também com a prova. Né? Então, vamos voltar aqui em relação à prova. A prova tem, como falei no início da live, duas vertentes. A prova, a regra que é o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 373 do CPC. Isso vocês não podem nunca esquecer. Essa é a regra, é o entendimento do STJ por unanimidade. E o ônus da prova, é uma regra de instrução. Então eu tenho que instruir o processo, o procedimento, até o despacho saneador. Pronto, acabou. Não tem mais problema nenhum. Já resolveu. O processo civil não é difícil. É fácil. Olha como é fácil. Nesse caso, entendendo isso, eu aplico o processo civil no direito do consumidor, no direito civil, direito das famílias. Eu aplico o que estamos falando aqui. Para todos é dessa forma. Né? Agora, tem uma ação coletiva, o STJ, né, que é esse RESP, eu não sei se vocês têm como anotar, é o RESP 1.583.430 do Rio de Janeiro, do ministro Luiz Felipe Salomão, relator, ele também aqui do Rio de Janeiro, do Tribunal do Rio de Janeiro, da quarta turma, que por unanimidade foi julgado em 23 de 8 de 2022. O destaque é esse: é inviável o ajuizamento de ação coletiva que tenha como causa de pedir abusividade contratual sem que seja colacionada aos autos uma única prova documental. Porque na regra do artigo 38 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, né, aquelas ações coletivas, mas de toda forma, eu não há como inverter se eu não tenho nenhum documento. O entendimento do STJ é esse. É preciso juntar pelo menos um contrato, mesmo sendo ação coletiva. Embora seja dificílimo, não é? A questão das causas de pedir. Elas são, é claro que elas têm integralidade, as causas de pedir, por isso que é uma ação coletiva. Agora, eu tenho que ter uma prova mínima. Então, partindo para a relação de consumo, eu vejo lá, eu tenho uma relação de consumo, o consumidor é vulnerável, hipossuficiente em todas as vertentes, né? De fato, economicamente, ele é hipossuficiente. Se tem um contrato, ele pode produzir essa prova. Embora, vamos supor que tem vários contratos, mas pelo menos um contrato ele terá que produzir. Porque não é a regra a inverter. Porque a confusão foi justamente do inciso 8º do artigo 6º do CDC, que é anterior ao CPC, é claro, anterior ao CPC de 2015. E o CPC disse que quando a lei prevê, quando a lei prevê, de forma ao contrário, que a regra, que é o artigo 373, inciso 1 e 2. Essa inversão, a lei prevê inversão, que é o parágrafo 8º, né, o inciso 8º do artigo 6º do CDC, que essa é quando a lei prevê que está disposto lá no 373.
Quando a lei prevê, o juiz inverte, mas não é regra. Então, é uma exceção. Agora, quando for uma relação de consumo, também não é regra. É necessário que tenha a verossemelhança, hipossuficiência, e essa prova for difícil. Se for uma prova diabólica, é claro que não há condição aquela prova impossível, não há condição de demonstrar, de produzir. É isso? Agora, aí, nesse caso, eu tenho a dinamização da prova, que é lá na regra do artigo 357. Né? 357, eu vou ter a dinamização da prova, ou seja, até o despacho saneador, o juiz vai sanear. Essa regra do despacho saneador vem lá do CPC de 1939, que eu não advoguei, claro que não, né? Claro que não, mas o de 73 não tinha o despacho saneador, mas os juízes, eles faziam isso. Despacho saneador é onde tinha a estabilização do processo, né? As provas serão produzidas dessa forma. A controvérsia gira em torno dessa prova e o juízo decidia daquela forma. Hoje nós temos a regra do artigo 357, que é justamente aonde o processo, o procedimento estará estabilizado após, ele não é estabilizado quando o juiz profere o despacho saneador. A estabilidade é após os 5 dias, onde as partes têm a oportunidade. Aí vem o contraditório oportunidade. Porque não se falava em contraditório oportunidade lá no CPC de 73. Mas na Constituição sim, né? Na nossa Constituição da República já falava na oportunidade. Então eu tenho o juízo, qualquer decisão, ela não pode ser, ela não pode deixar de dar oportunidade a outra parte, qualquer decisão. Se eu postulo o benefício da gratuidade de justiça, por exemplo, o juízo não pode indeferir a gratuidade sem dar oportunidade, né? Sem dar oportunidade. Aliás, eu sugiro que acompanhe essa questão muito séria sobre a gratuidade de justiça que está tramitando, que eu comentei aqui em 2 lives, sobre o que está instado a ser julgado da gratuidade de justiça de forma objetiva. Por exemplo, se o que postula a gratuidade de justiça, o benefício da gratuidade de justiça, percebe a título de remuneração R$10.000, ele não teria direito à gratuidade de justiça, embora ele pudesse ser, na situação de fato, endividado, não super endividado, né? Endividado. Pois não, doutora, uma boa noite. Aqui temos a internet, né? O Instagram. Aqui temos a professora que nos dá a honra lá do Peru. Temos aqui, e nós estamos aqui, eu estou na região dos Lagos, não é? Tem a doutora Helena que está em São Paulo, então eu vejo as pessoas aqui, amigos e amigas, de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Uma boa noite, professora. Vamos na sequência. Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, está instado a decidir sobre a questão objetiva do deferimento do benefício da gratuidade de justiça, que é lá na regra do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, né? Terá mais facilidade em relação a recursos para decidir se defere ou não. Agora, eu entendo que o caso concreto é complicado, porque a parte pode perceber R$10.000, mas
ela, pois não, doutora Malice Lima, né? Uma boa noite. Então, eu não posso, de fato, perceber 10 mil reais, mas a pessoa estará endividada. A pessoa pode estar endividada, né? Não quer dizer nada. É o caso concreto. É o caso concreto. Agora, a facilidade da razoabilidade, da duração do processo, efetividade, eu posso parcelar, eu sei que pode parcelar até em 3 vezes antes da sentença, as despesas, as custas, a taxa judiciária, mas a gratuidade de justiça é um direito constitucional. A justiça, na verdade, ela é gratuita, né? O acesso à justiça é a gratuidade. Eu tenho que facilitar. O Estado deve facilitar o acesso à justiça, né? Esse é o que eu entendo. Então, o fato de não poder arcar com as custas e a taxa judiciária vai obstar o acesso à justiça e o poder de todos nós, jurisdicionados, de provocar a jurisdição e, por consequência, o Estado não prestará o seu dever, o Estado juiz, de prestar a jurisdição naquele caso concreto, não é? Mas a prova, vamos retornar aqui na prova. Então, eu não vou delongar muito, mas eu acredito que se alguém tiver alguma dúvida, pode, por favor, escrever aqui. Mas, na sequência, eu vou partir para a conclusão, que eu não quero cansá-los muito. Eu prometi que não ia cansá-los, né? Então, vamos lá. A prova, como regra, eu tenho lá no 373 de CPC 2015, o inciso 1 e 2. Essa é a regra. Agora, quando fala de quem tem mais facilidade, aí sim, se eu tenho mais facilidade, por exemplo, eu tenho lá uma relação de consumo com uma empresa de telefonia. Quem tem mais facilidade, uma relação de consumo, é claro que é o fornecedor de serviço. Não há como o consumidor provar que ele não terá mais facilidade de provar que realmente não originou aquelas ligações. Então, pela teoria, pelo princípio da cooperação, o fornecedor, ele é que produzirá a prova para o juízo, porque a prova pertence ao juízo e não à parte, pertence ao processo, ao juízo, ao processo. Então, que tem mais facilidade. Que tem mais facilidade é o fornecedor do serviço, né? Mas a regra do inciso 8º, artigo 6º do CDC, não é basta falar que a relação de consumo, que o juízo inverte. Não é assim. É preciso que eu produza e eu, como advogada, eu tenho que fiscalizar, porque eu tenho o contraditório oportunidade. Então eu vou fiscalizar o procedimento até o despacho saneador, não só até o despacho saneador, até aquele prazo dos 5 dias, que é o esclarecimento. Eu posso opor, por exemplo, embargos de declaração para esclarecer por que aquela prova deverá ser produzida. Após a decisão, aí sim, o processo estará estabilizado. Por isso é que eu tenho lá o contraditório oportunidade no posterior ao despacho saneador, que é justamente a estabilidade do processo. Resolveu. Aí o processo seguirá sua marcha adiante sem nenhuma nulidade. Agora, se vocês sabem que se vocês entenderem por alguma nulidade, seja
pelo demandante, no caso, autor ou réu, para o STJ eu tenho que alegar na primeira oportunidade que eu for, entre aspas, falar no processo. A nulidade ela tem que ser alegada logo que for constatada pela parte. E não posso fazer isso em julgamento. Eu posso opor embargo de declaração e alegar nulidade. Eu preciso alegar nulidade na instrução ainda e não lá quando tiver lá no segundo grau de jurisdição, né? E nem no terceiro grau. Estamos aqui no terceiro grau, que é o STJ. Primeiro grau, segundo grau de Tribunal de Justiça e o terceiro grau. Não existe segunda instância. Eu tenho apenas uma instância e graus de jurisdição. Essa é a que os doutrinadores falam muito, que é a esquecida teoria geral do processo, né? TGP. Por muito tempo eu dava aula de teoria geral do processo, TGP. É a esquecida. A teoria geral do processo, se vocês estudarem bastante a teoria geral do processo, vocês vão ver que a facilidade será maior para entender o processo, entender recursos, entender o que é causa de pedir, entender os institutos do processo civil. E o processo civil não adianta, o processo civil vai ajudar vocês durante toda a carreira, qualquer carreira da advocacia, seja ela pública, privada, o processo, a teoria geral do processo e o processo civil, ele irá ajudar muito vocês, muito. O processo civil por isso, eu não sou processualista, eu sou advogado, mas eu fui obrigado a estudar processo civil para advogar. Não há como. Agora, pesquisa não é de jurisprudência no STJ. Para eu entender, hoje eu tenho os informativos, eu aqui falei de vários informativos, né, de jurisprudência. Eu vou lá, pesquiso os informativos, que lá eu vou ter vários entendimentos, vários temas do STJ. Agora, é necessário um estudo maior para entendermos vários institutos e estudarmos a jurisprudência. Não adianta só pesquisar no Google, né? Pesquisou no Google, é claro que não vai conseguir. Ajuda, mas não vai conseguir, né? Então, vamos lá. Recapitulando, para nós finalizarmos. A invenção do ônus da prova é regra ou não? Não é regra. Que está lá, o inciso 8º, o artigo 6º do CDC, né? Bom, anotem aí o RESP, 1.286.273 de São Paulo. O relator, ministro Marco Buzzi, quarta turma por unanimidade. Julgamento 8/6/2021. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento. Então, o STJ todo entende assim. Então, o lead case para isso é o RESP 1.286.273 de São Paulo. Esse é o lead case. A inversão é regra de instrução e não de julgamento. Tá? Bom, o despacho saneador, que é o parágrafo 1º do artigo 357. As partes têm o prazo comum de 5 dias para se manifestar, né, suscitar esclarecimentos. Fim do prazo, a decisão se torna estável. A estabilidade do processo, o procedimento, né? Então vamos lá. E o outro RESP é o RESP 1.583.430 do Rio de Janeiro, ministro Luiz Felipe Salomão, né? Que é justamente o informativo 748.
O destaque é esse que eu falei, é inviável. O ajuizamento de ação coletiva que se tenha como causa de pedir abusividade, mas não tenha nenhum contrato, não há uma única prova documental, aí fica inviável. Esse é outro RESP. E, no caso, como regra de instrução, né? Então, vamos lá. Destinos. Bom, aí eu vou finalizar aqui com o agravo de instrumento, no recurso especial 917.743 de Minas Gerais, ministro Marco Buzzi, quarta turma, julgado em 8 de 5 de 2018. Ele disse o seguinte, abro aspas, portanto, como regra de instrução, o ônus da prova destina-se a iluminar o juiz, no caso o juízo, que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre as alegações de fato da causa, né? Então, aqui nesse entendimento do ministro Marcos Buzzi é que o ônus da prova destina-se a iluminar o juiz, né? Então, a leitura do... Então é isso, eu acho que assim, essa é a conclusão, de que como o STJ entende que é para iluminar, então nós temos que produzir a maior prova possível, né? Hoje que eu digo no CPC 2015, eu posso preconstituir, fazer uma prova e juntar, ou seja, elaborar uma prova pericial e juntar no processo, né? Logo de início. Faço uma prova pericial prévia. É claro que teremos a prova pericial durante o procedimento, mas eu posso produzir a prova logo de início, a prova pericial. Entendeu? Então, quanto mais prova tivermos, é melhor para facilitar. Porque nós temos que facilitar o julgamento. Então, é preciso ter esse ônus de provar. Eu tenho que alegar e eu tenho que provar. Agora, se a relação é de consumo, eu tenho que ter a verossemelhança na alegação, hipossuficiência, no caso concreto, e eu digo que, eu informo ao juízo que a prova é diabólica, eu não tenho, a prova é impossível. Então, quem tem mais facilidade, somente numa relação de consumo, uma instituição financeira ou uma operadora de telefonia, é a inversão do ônus. Mas eu preciso explicar pela teoria da substanciação que a prova, quem tem mais facilidade na dinamização dessa prova é o fornecedor do serviço, correto? Mas não basta alegar. Eu vejo muita alegação que alegou que a relação de consumo já aplica a regra do artigo 6º, inciso 8º. Não é assim. Esse é o entendimento. O que eu estou falando para vocês é o entendimento atual do STJ. É o atual. Pode ser que modifique, mas no momento, hoje, o entendimento é esse. Tá? Então, é necessário que tenhamos que ter sempre a atualização para advogarmos o que está o entendimento do STJ, embora nosso direito não seja jurisprudencial. Nosso direito é civilal, mas nós temos o entendimento jurisprudencial, porque a Corte Superior, normalmente, eles utilizam da doutrina, do entendimento, não é? Eles utilizam essa questão. Então, e a própria doutrina se reporta ao STJ. Né? Então, é necessário que tenhamos esse entendimento à luz do STJ, sempre à luz do STJ, que é lá o tribunal, o terceiro grau de jurisdição,
que é o Superior Tribunal de Justiça. Né? Então nunca esqueçam que há uma contextualização entre a causa de pedir, a prova, teoria da substanciação, é muita coisa, mas não é difícil ter, porque o processo civil ele é uma coisa contextualizar, um instituto é bem contextualizado com o outro, então é preciso entender os institutos para aplicar o processo civil, né? Para entender o processo civil. E é claro que o processo civil, o entendimento, ele é aos poucos, nós vamos entendendo na medida em que vamos na nossa atuação profissional, na atuação pragmática do advogado, à luz da dogmática, do estudo diário, árduo, né, do processo civil e os institutos do processo civil. Eu procuro contextualizar com o direito material, porque o direito material, por sua vez, deve ser contextualizado com o processo civil, correto? Para que empregarmos da melhor forma possível o direito, o ordenamento jurídico, é a mesma coisa. O processo civil, à luz do ordenamento jurídico, da Constituição da República, não é? O processo civil ele não pode ficar fechado também sem observar o processo civil constitucional, né? O direito civil constitucional, não pode. Esse dia eu estava assistindo uma prova, professor, né, claro, pública, numa universidade aqui do Rio, em que tinha o examinador, que era um professor português, né? Então, porque Portugal é muito, ainda da autonomia das vontades, né? Autonomia da vontade. Nós também aqui, essa teoria clássica do direito civil. Agora, nós temos a Constituição da República, nós temos que verificar se o Estado vai não intervir naquela relação contratual que está desequilibrada. Se eu tenho desequilíbrio contratual, eu tenho o Estado juiz para equilibrar o contrato, né? Mas a própria professora Cláudia Lima Marques já dizia, desde a década de 90, de que o contrato, no caso, dei o exemplo, é para integralizar o contrato. Então, por isso que o próprio STJ entende que nós temos que juntar essa cártula para ter a prova mínima. Porque se o Estado juiz vai intervir naquela relação contratual, nas manifestação de vontades, então eu vou verificar aonde eu posso integralizar aquele contrato, já que o Estado interviu naquela relação contratual. Então é nesse sentido, né? Agora, o nosso direito, ele passou a ser o direito civil constitucional, o processo civil constitucional. Pois não, doutora Cristina, não, tranquilo, já vamos para o final e eu vou deixar aqui a live gravada para quem não teve como assistir, eu deixo gravada aqui e também lá no meu canal do YouTube. Quem não ainda não se inscreveu, se puder se inscrever lá no canal, Pensando Direito com Walter, canal do YouTube, eu sempre coloco o link, tem um link na bio, eu vou colocar aqui também depois aqui nos stories, tá? Então, muito obrigado de coração para quem esteve aqui, para quem passou por aqui e para quem assistiu aqui a gravação dessa live, ou aqui no Instagram, ou no YouTube. Então, um grande abraço a todos e o meu muito obrigado. Boa noite.